Está começando mais um programa Sintonia Fina e hoje nós estamos aqui para falar sobre a mulher na sociedade atual, o papel da mulher nessa sociedade contemporânea. Hoje nós temos uma convidada, Débora Bianco, e também estamos aqui com a Silmara Helena para falar do assunto. Bom, sobre esse tema, destaquei aqui alguns pontos para a gente falar hoje. Tem a questão da cultura do patriarcado, que coloca a mulher aí sempre em posição de submissão, as dificuldades financeiras e emocionais que muitas vezes impedem a mulher de se libertar da violência doméstica, que é outro aspecto que também impede esse crescimento da mulher, e o capitalismo como sistema que aumenta a opressão sobre a mulher nessa sociedade atual. Em relação à violência doméstica, eu gostaria de começar com vocês sobre isso. Destaquei aqui o mapa da violência, o mais recente que eu localizei, de 2015, que mostra que o Brasil é o quinto no ranking de violência contra a mulher, é o quinto país no mundo de violência. Então, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada, a cada 1h30, uma mulher é assassinada e vítima de feminicídio. Uma mulher em cada 3 mulheres já foi vítima de algum tipo de violência. E a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas. São números assustadores, que demonstram a importância da gente trabalhar nesse tema. E eu acho que é importante essa questão da cultura, porque uma questão que sempre se levanta em relação à violência, quer dizer, por que a violência está se perpetuando, aumentando, inclusive em alguns casos. A gente teve alguns índices que foram reduzidos em termos de violência doméstica, mas, no entanto, a gente continua vendo milhares de casos de mulheres sendo assassinadas no Brasil e no mundo. E qual é a origem dessa violência? Quando a gente fala, Débora, da cultura do patriarcado, eu acho que explica muito essa questão da violência, que era um pouco do que a gente estava conversando aqui, né? Por que a violência contra a mulher ela continua tão latente em pleno século XXI? Apesar das campanhas, apesar de tantos movimentos feministas chamarem a atenção para a necessidade de políticas públicas que coíbam a violência, e aí por isso que esse tema ele continua atual e ele precisa ser muito discutido nos seus vários aspectos, inclusive sobre esse aspecto cultural. A primeira coisa que eu penso em relação aos números é que os números no Brasil, infelizmente, eles não são muito fidedignos, né? A gente precisa pensar em termos de que como essas mulheres foram assassinadas. Foram crimes de ódio, foram crimes específicos pela sua condição de mulher, né? Então isso também nos faz analisar os dados de maneira bastante crítica, né? Os crimes específicos contra as mulheres, por conta da sua condição de ser mulher, é um crime diferente de uma mulher que morre num acidente de trânsito ou morre, de repente, por conta de um acidente específico, uma morte natural, ou até mesmo, por exemplo, alguma coisa que ela possa ter morrido, por exemplo, uma bala perdida, mas não necessariamente pela sua condição de mulher. A outra questão sobre o aumento dos números, a gente precisa também pensar de uma maneira crítica se os números aumentaram porque de fato as mulheres estão sofrendo mais violência ou se ao longo dessa história essas mulheres hoje têm condições de fazer a denúncia, principalmente em órgãos mais específicos, né? A gente sabe que as delegacias são precárias ainda em números no Brasil, mas já é uma possibilidade da gente pensar em ter um encorajamento dessas mulheres que antes não tinham um local específico que poderiam atendê-las e hoje a gente tem essa realidade. Então, todos esses números são muito difíceis a gente falar sem ter essa análise crítica, né? Agora, se a gente sai de uma cultura em que o papel determinante de liderança é do homem, branco, heterossexual, quer dizer que isso transfere à mulher uma condição inferiorizada. A mulher, ela foi colocada durante muito tempo, né, como um ser mais frágil, né, e responsável única e exclusivamente pelas questões de reprodução e pelas questões que envolviam a manutenção dessa família normativa heterossexual. Desse né? padrão, burguesa. Né? Desse padrão de família, exato. Modelo, né? Então eu costumo dizer que a questão da análise do papel da mulher, ele é perspassado pela questão da análise de classe, né? Porque a gente também entra numa família normativa heterossexual burguesa.
né? Então, tudo vai ser uma relação de opressão. A partir do traço do capital, obviamente, que vai nos trazer todas essas outras condições de opressão, não só do sexo, mas também pela condição financeira. Então, até antes da gente entrar mais, aprofundar um pouco mais essa questão do capital, né, como que ele exerce essa opressão sobre a mulher, só voltando um pouquinho ainda na questão da violência, aí também dentro da mulher no mercado de trabalho. Numa pesquisa que foi feita pela Universidade Federal do Ceará, junto com o Instituto Maria da Penha, eles levantaram alguns aspectos de como a violência doméstica, até para a gente tentar fechar por esse lado, mas também já entrando na questão de mercado, como afeta a situação da mulher no mercado de trabalho. Porque uma mulher que é vítima de violência, ela sofre com as questões de saúde mental, ela começa a ter insatisfação no emprego, né? Porque ela vem de uma condição que em casa ela não está bem, ela começa a ter faltas, né? E o tempo no emprego dela começa a reduzir. O salário, por fim, por conta de tudo isso, né? O absenteísmo, ela não está motivada, ela começa a ter uma redução salarial também. Então, muitas vezes, a empresa não consegue identificar essas questões da mulher que é vítima de violência e essa mulher não consegue avançar. Agora, quando você fala da questão financeira ligada à violência, também pesquisa do Instituto Patrícia Galvão e do próprio Instituto Avon, né, que eles fizeram em conjunto, tem um percentual considerável de mulheres que também não abandonam situações de violência por conta da questão financeira e da preocupação com os filhos. Então, essa relação também da mulher, essa responsabilidade se coloca única e exclusivamente sobre a mulher do cuidado com os filhos, também ela se torna opressora em situação de violência, porque ela fica oprimida no seguinte sentido: os filhos são minha responsabilidade, e apesar de eu, enquanto pessoa, né, enquanto ser humano, estar sofrendo um processo de violência, eu não posso transferir a responsabilidade para outra pessoa cuidar dos meus filhos para eu me libertar dessa situação. Eu acho que é importante a gente pensar que todo sujeito é um sujeito histórico, social, dialético, né? Então vamos pensar, como é que é o papel da mulher? A mulher, desde criança, dentro dessa sociedade na qual nós estamos, é incumbido a ela, é colocado a ela questões que vão exaltar a feminilidade, questões do feminino, e são introjetadas, na sua grande maioria. Eu vejo uma mudança muito grande hoje, um movimento muito diferente das mães, principalmente, né, e dos próprios homens também, bem mudando, porque o feminismo, é importante dizer que ele é libertador para as mulheres, mas ele também tem um foco importante para a libertação dos homens. Sim, aliás, até eu vou fazer uma ressalva aqui, que a gente tem tido bastante participação de homens no nosso programa, sugerindo temas, apoiando, fazendo comentários, isso é legal. Porque você imagina o seguinte: a luta feminista, na qual eu acredito, né, existem várias vertentes do feminismo radical, do feminismo negro, do feminismo de todas as possibilidades, crítico, marxista, etc. Mas eu penso que a ponderação seja o caminho ideal, né, o melhor para a gente poder ponderar. Não, mulheres feministas odeiam os homens? Não, eu, por exemplo, sou casada e tenho um filho homem. A gente quer o quê? Igualdades sociais, né? Possibilidades que tenhamos divisões de tarefas domésticas, possibilidade de crescimento no mercado de trabalho em nível de igualdade, né? Quando você fala do trabalho, eu estava comentando anteriormente com Josi, a mulher hoje ganha 30% menos do que os homens. Aí quando eu entro nesse tipo de discussão, muitas pessoas, né, falam para mim, mas não existe mais hoje essa diferença, né, salarial, não se pode ter legislação, etc. Isso, com certeza, nós somos obrigados e a empresa precisa responder por isso. Porém, nós vamos ver em empresas automobilísticas, por exemplo, cujo produto final é a produção de um carro, então uma empresa de engenharia, se uma mulher chega ao nível hierárquico, essa mulher chega ao nível hierárquico em um departamento mais específico para questões femininas. Interessante isso que você estava falando sobre a questão da mulher frágil, o mito e tal. Tem um deputado que é conhecido aí da bancada mais conservadora do Congresso, que se colocou contra a criação de uma comissão de defesa dos direitos da mulher na Câmara. O que ele disse? Que as mulheres de verdade não querem ser empoderadas. Essa foi a frase dele. Mulheres de verdade não querem ser empoderadas, elas querem ser cuidadas. Tem a ver com aquilo que você estava falando, quer dizer, o modelo de sociedade coloca que a mulher
ela tem que se ater ao papel de mãe, ao papel de chefe do lar. Jamais de uma carreira, jamais que luta por seus direitos. Ainda tem uma parcela, né, da sociedade, e agora voltou com uma certa força na política, né, essas ideologias de ultradireita, né, nesse sentido. E aí a gente conversou em algum dos outros programas da necessidade constante de vigilância, porque a gente avança e retrocede, avança e retrocede. Um passo para frente, 3 para trás. Isso, é impressionante como as políticas, como os avanços que as mulheres vêm conquistando, os direitos, eles têm que constantemente serem monitorados, porque a gente ouve em pleno século XXI uma fala dessa. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que Simone de Beauvoir já dizia isso, né? Que em todo momento de crise as mulheres precisam vigiar porque são as primeiras a perderem seus direitos, né? O feminismo vem para poder, novamente, empoderar homens e mulheres a poder exercer os seus papéis. No sentido de que um homem pode brincar de boneca e chorar e dizer, olha, eu não dou conta mais de tomar conta dessa casa financeiramente, preciso de ajuda, não consigo mais cuidar de você nesse aspecto. E a mulher dizer, olha, eu quero alguma coisa para além de cuidar de casa, de filhos, né? Eu quero poder ser alguma coisa além disso. Isso é libertador, né, nesse sentido. E aí, e o mais importante que eu penso é, o nosso grande perigo é queremos colocar isso melhor do que isso. E é o perigo dessa questão do preconceito contra o feminismo, a distorção do que é o feminismo. No outro dia eu estava conversando com uma mulher que falou de uma questão dela pessoal muito forte, muito firme em relação àquela situação. Eu virei para ela e falei assim, você é feminista? Ela, não, eu não sou feminista, porque parece uma questão radical. São mulheres que odeiam os homens, que querem tomar lugar dos homens. Na verdade, a gente está brigando por igualdade de direitos. Não tem. Você mesma acabou de dizer que você é casada, tem um filho, a Silmara também é casada, tem 2 filhos. Então, assim, aqui não se coloca dessa forma. É até interessante, quando eu comentei há pouco que tem homens assistindo e dando sugestões para a gente, comentando, estão interagindo com a gente, isso é muito bacana. Porque a gente vem também esse programa para desmistificar, já que a gente está falando aí da questão mítica da mulher, e desmistificar também o papel dessa mulher e o papel que o feminismo vem para trazer, até seja para a questão de violência doméstica ou a questão da mulher no mercado de trabalho. Porque o machismo ele tem uma relação de opressão. Sim. Que o feminismo justamente combate, porque o feminismo tem uma visão de igualdade. E eu acho importante ressaltar que o feminismo não vem para dizer você tem que abortar, né? O feminismo vem dizer você pode, não deve. Né? Não é impositivo. O feminismo não vem para dizer você tem que trabalhar, você é muito jovem para ficar em casa cuidando de filho. Não, o feminismo vem para dizer você pode ficar em casa, é o seu desejo, isso é o que está organizado, é o seu desejo, é o desejo do seu marido, é isso que está organizado dentro da sociedade, né? Dentro do que vocês estabeleceram, tá ótimo. Né? A gente tem como a ideia de que você pode ser o que você quiser ser. E interessante, Débora, sem precisar pedir autorização. Sim, claro. Né? Que eu acho que esse também que é o ponto, claro. Né? Sem pedir necessidade de pedir, de estar autorizado. Sim. É você ter a sua, atender ao seu, lógico, dentro de um se você tem uma outra pessoa, você tem que ter tem que conciliar, sim. Mas sem essa autorização. Então, a partir do momento que a gente retira essa única possibilidade do sagrado materno feminino, a gente coloca essa mulher num nível de empoderamento maior. Mas aí eu penso que a gente também está falando sobre a questão da legislação. Em países cuja legislação pode-se ter uma licença maternidade de 1 ano, onde homem, pai, ou mulher, papel de pai, independente do gênero, mas essa pessoa que ocupa o papel de pai e essa pessoa que ocupa o papel de mãe, elas dividem o tempo de licença maternidade. Sim, aí você não concorda comigo que qualquer tipo de justificativa, inclusive dada por um deputado muito famoso que você já citou, sobre a discrepância salarial, seria então justificável, porque essa mulher não seria mais inferiorizada, porque ela realmente tem que ficar mais tempo fora por conta da licença, etc. E quando se tem uma doença de um filho, alguma coisa, espera-se socialmente que a mãe esteja presente. Exatamente.
O pai, se puder. Então porque o pai tem que trabalhar. São essas questões, né? E aí tem uma justificativa. E aí, gente, o capital é importante. Há uma justificativa capital. Nós estamos dentro de um sistema capitalista. É de fato que o homem ganha 30% a mais. É de fato que o homem trabalha mais horas no trabalho formal fora de casa. Assim, aí fica difícil, porque a mulher ganha 30% a menos e trabalha menos horas. O homem trabalha mais horas e ganha mais. Então, é justificável pelo sistema capital que essa mulher, então, responda a esse gap financeiro trabalhando no âmbito privado, em casa, correspondendo a esse gap de salário e esse gap de hora que esse homem trabalha mais. Aí a gente está falando, isso é a resposta capital. O que a gente precisa fazer por trás disso? Mas é engraçado, Débora, que nesse contexto o trabalho doméstico não é monetarizado. Nunca! Né? E nem valorizado. Nem valorizado. Nunca ele é contabilizado. Contabilizado, né? porque você fala assim, tá bom, quanto custa lavar roupa? Exato. Mas quanto custa passar uma roupa? Isso é cozinhar, isso tem custo. Sim, isso só tá que dentro implícito. do capital, Não tem. isso não é valorizado. Mas aí que tá, voltemos lá na questão. Isso está implícito na questão do ser mulher fazer, como está implícito a questão do ser homem corresponder ao que for necessário para manter essa família. Então, a partir do momento que a igualdade for feita no sentido que a mulher tem as mesmas oportunidades, não opções, porque para as mulheres é feita opção, que os homens, a gente divide o trabalho doméstico e equipara o trabalho externo, tanto em questões de tempo como em questões de salário. Meninas, esse papo rende muito e para você que está acompanhando, você deve ter percebido que até alguns temas que eu levantei no início do programa, a gente não conseguiu falar muito porque tem muito assunto relativo à mulher na contemporaneidade, essa questão da opressão. Então hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, a gente está terminando esse programa agora, é a parte 1. Fique ligado que o próximo vai ser uma continuidade. A gente vem aí com a parte 2. Muito obrigada a vocês por esse. Fique ligado com Sintonia Fina. Continue acessando o nosso canal no YouTube, no Facebook. Assine e nos acompanhe. Até a próxima. A minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do